Oi, gente, esse é o ArchiCast número 266, meu nome é Adilson e hoje a gente fala de um filme de 1967, de um cineasta que soube melhor do que ninguém traduzir o que a vanguarda da arquitetura e da cidade da sua época tinha de melhor e pior. Para arquitetos e urbanistas, o filme funciona como um ensaio visual profundo sobre as promessas e as falhas do modernismo tardio, onde o aço, o vidro e o concreto moldam uma coreografia de alienação, mas também de uma comédia sutil e puramente espacial. O diretor nos convida a observar como a arquitetura do estilo internacional dita o comportamento humano, transformando a metrópole em uma grade rígida que, ironicamente, é constantemente subvertida pelo erro e pelo acaso. Hoje a gente fala do filme Playtime, de Jacques Tati, e a gente chamou nosso grupo aqui, nossos amigos que falam sobre o cinema, para conversar um pouco sobre esse filme já antológico e de outras coisas aqui também. Deixa eu apresentar a Janaína. A Janaína Pereira é jornalista e publicitária, especializada em cultura, principalmente cinema e gastronomia, e desde 2009 cobre os principais festivais da sétima arte, como Veneza, Cannes, San Sebastián, Berlim, Rio e a Mostra Internacional de São Paulo. Oi, Janaína, tudo bem? Seja bem-vinda de novo ao ArchiCast para falar sobre cinema. Oi, Adilson, Rafa, Guga, todo mundo que está nos acompanhando. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Tá aqui também o Guga. A pedidos, Gustavo Novaes, ele é arquiteto, urbanista e engenheiro, com 15 anos de experiência na área de arquitetura e engenharia hospitalar, como hospitais, clínicas e centros de diagnóstico e adequação às normas técnicas como a RDC 50. Boa noite, Guga, seja bem-vindo. Agora sim falei seu currículo aqui, né? Depois de quantas edições? 250 edições? Pois é. Tudo bom, gente? Janaína, a gente gravou o quê? Qual foi o último? Foi Megalópolis, não, né? Não, Megalópolis eu não estava. Foi quem que gravou Megalópolis? A gente gravou qual? Brutalista? Eu não lembro. Foi Brutalista. O Brutalista, exatamente. Olha, a gente não tinha comentado esse, né, Rafa? Da série que eu já fiz. Verdade, o Brutalista. O icônico Brutalista, né? Antes da gente gravar aqui, a gente estava comentando quantos episódios a Janaína participou. E é curioso que a gente está finalizando o ano de 2025, como a gente começou falando de cinema. Olha que coisa. Exatamente. E foi o Brutalista, né? Que a gente fez no início do ano. Sim. Foi exatamente. Teve muita audiência, viu? Muita audiência. O filme tem tudo a ver, né? Com arquitetura, e é uma experiência legal. E também vamos falar hoje de um filme que tem tudo a ver, né? Com arquitetura, que é o foco, né? Do filme. Exatamente. Para falar com os dois, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como você tá? E aí, vamos falar de cinema de novo. Opa, tudo bem? Tudo bem, Guga? Janaína, obrigado pela presença. Vamos falar aí desse clássico, né? Eu confesso que eu vi com mais atenção agora. Já tinha visto, assim, na época de início de faculdade, aquelas coisas assim, tem uma matéria tal, assiste um filme tal. E aí você assiste com aquela má vontade, né? E agora vendo até com um arquivo de uma qualidade melhor aí, que a gente teve acesso pela famosa biblioteca do Paulo Coelho, né? O filme já remasterizado, muito legal, uma experiência muito bacana. Vamos papear aqui sobre o filme. Exatamente. Mas antes da gente ir pro filme, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más, inclusive a última leitura de comentários de 2025. Não é não, Rafa? Isso aí, última leitura de 2025 e já preparando 2026, que já tá chegando, né? Exatamente, daqui a alguns dias já é ano novo, talvez seja ano novo na Austrália quando você estiver ouvindo isso aí. Mas enfim, Rafa, como é de praxe, como é que as pessoas conseguem conversar com a gente? Bem, mandando e-mail para contato@archicast.com e também pelas redes sociais, que é por onde as pessoas hoje mais se comunicam, né? Então temos perfil no Instagram, temos um perfil lá no Facebook, Twitter, LinkedIn, canal no YouTube e um grupo no WhatsApp também, que a audiência interage lá, né, Adilson? Sim, lá no grupo do WhatsApp as pessoas podem conversar com a gente, conversar entre elas, enfim, fica livre para vocês interagirem da maneira que vocês quiserem. Para vocês entrarem, é só digitar bit.ly/oficina do ArchiCast tudo junto, bit.ly/oficina do ArchiCast. Bem, então, como é o último episódio do ano, eu acho que a gente primeiro deveria agradecer a alguns parceiros que passaram por aqui
como a Asbeia, como a Redraw, que confiaram aqui no nosso programa, confiaram também na atenção de vocês, da audiência, para que a gente pudesse continuar entregando conteúdo de qualidade, não é, Adilson? Isso aí, esses apoiadores é que ajudam a gente a fazer o que a gente faz, né? Durante esses 9 anos. E, se vocês não sabem, 2026 a gente comemora 10 anos de existência desse podcast que começou como uma ideia de 2 amigos que tá até hoje aí. Não é não, Rafa? Isso aí, e assim, eu acho que essa virada talvez vá fazer com que a gente também busque outras frentes, outras formas de comunicar com vocês, outras formas de conteúdo que podem surgir a partir de todo esse material que a gente já produziu ao longo desses 10 anos, né? Eu acho que eu não vou entrar em números aqui, mas acho que são muitas horas, muito conteúdo, com muita gente importante que passou por aqui. Por enquanto fica aí a nossa intenção de virar esse período aí com coisas novas e esperamos também o apoio de vocês, a sugestões e dicas, o que vocês gostariam que a gente pudesse fazer daqui pra frente. Sim, sempre que vocês quiserem, podem entrar em contato com a gente não morde, a gente sempre quer ouvir vocês, sempre que vocês tiverem algumas sugestões, sejam críticas positivas também, a gente tá super aberto, procurem os canais para conversar com a gente, que a gente tá adorando conversar com vocês, e que em 2026, né, a gente continue com essa relação bem bacana que a gente tem com a audiência, de vocês sempre estarem aqui para ouvir, e esperando que vocês interajam com a gente também. Bem, então é isso que a gente deseja, né? Uma boa virada de ano para todo mundo e que comecemos 2026 com boas ideias, novos projetos e vamos que vamos. Que a gente comece então descansados e com um novo fôlego para esse ano que vem. Então, pessoal, feliz ano novo para vocês, para as famílias de vocês, e que vocês possam descansar, se divertir e voltar a escutar a gente lá em fevereiro, quando a gente volta. Isso aí, em janeiro pode maratonar também nas férias, escutar alguns episódios. Exatamente. E o episódio de hoje é mais um episódio de cinema, como o Adilson lembrou na gravação, começamos com o episódio de cinema, finalizamos com outro episódio de cinema. Espero que vocês gostem. Isso aí, gente. Então fiquem com o episódio de hoje. Valeu! Vamos lá, Janaína, como é de praxe, a gente costuma pedir para você fazer uma espécie de sinopse do filme e de repente falar um pouco do Jacques Tati, que é um diretor aí premiado também. Consegue começar pra gente, Janaína? Vamos lá. O Jacques Tati tem uma grande influência, né, no cinema, e esse filme particularmente, o Playtime, é considerado uma obra-prima do gênero comédia. Bem interessante não só o filme em si, mas como ele constrói o filme. Porque para quem ainda não viu ou quem já viu, né, aquela cidade que ele constrói para vocês arquitetos realmente um mundo à parte, né? Que a gente vai debater bastante aqui hoje, mas falando da sinopse. Nós temos um senhor, que é o senhor Rouleau, que ele tem que encontrar um oficial americano dentro de uma Paris, que é uma Paris completamente high-tech. E aí ele acaba se perdendo, né, no meio de um labirinto. E nesse labirinto é que está construído o filme, né? É uma arquitetura moderna, uma arquitetura fria. Eu fico imaginando o impacto que foi isso em 1967, quando o filme foi lançado. E alguns temas que o filme aborda, né? Da questão do trabalho, daquela solidão que as pessoas vivenciam ali, aquela metrópole futurista e cinzenta, que aliás os anos 60, né, anos 60, anos 70, tem muito essa questão de imaginar o futuro, né? A gente tem muitos filmes com essa perspectiva e o filme aborda isso, né? É uma Paris futurista. Então, acho que a gente vai ter bastante coisa para analisar desse ponto de vista da arquitetura, né? E eu vou trazendo um pouquinho, assim, desse meu olhar de cinéfila, do que eu achei do filme, que graças a vocês eu assisti pela primeira vez, porque a gente trabalha com cinema, mas tem um ou outro filme que a gente não viu. Então, vai ser bem legal a gente falar sobre esse filme. Ó, já até a primeira coisa importante é que existe um plot que eu perdi. Eu não sabia que o cara tava procurando um oficial americano. Eu juro que eu fiquei tentando entender. Eu falei, gente, qual é a trama? Óbvio que depois de uns 20 minutos eu falei, ok, não tem os 3 atos tradicionais, é um filme diferente, vou deixar me embarcar aqui pela... Me leva, né? Me leva, beleza. Antigamente, os filmes tinham algum panfleto que as pessoas recebiam pra... Uma curiosidade mesmo. Tipo vinil?
Você lia, assim, atrás das letras das músicas, tipo... Tipo, tinha encartes, as pessoas recebiam isso. Eu acho que antigamente, quando tinha, sei lá, quando as pessoas iam no cinema pra ver, tipo, um jornal, né, porque tinha lá os filmes falando sobre a guerra e tal, acho que eles recebiam alguma coisinha, um panfletinho, não tinha? Não, mas tinha sim, uns panfletinhos que tinha a programação do cinema, e aí vinha a sinopse do filme, o resuminho ali do filme, isso aí tinha. É até uma coisa que o cinema perdeu, né? Porque hoje em dia é tudo no celular, na internet e tal, mas tinha sim. Tudo perdeu, né? A música perdeu, série, filme, livro. Sim, as músicas tinham os encartes, né? Tinha os encartes, poxa. Mas o cinema tinha, assim, esses panfletinhos com a programação daquele cinema, né? Às vezes até com o filme que já ia entrar na semana seguinte, quantas semanas estava em cartaz, quem era o elenco. Tinha isso sim. Porque eu fico pensando, será que o próprio diretor, porque assim, o filme, não é que nem hoje a gente vai descobrindo o filme pelo próprio filme, né? É que nem o Cuca falou, a gente não sabe, assim, eu também não tinha ideia, eu sabia do personagem que ele sempre faz, o diretor, inclusive o diretor é o personagem principal, né? Que é o Dr. Rouleau, né? Rouleau, isso. E eu fico imaginando, deve ter dado alguma sinopse para as pessoas verem. Mas assim, tem uma coisa interessante desse filme, que esse filme foi apesar dele ser um filme importante, ele meio que deixou o Jacques Tati quase na miséria, né? Ele faliu o Jacques Tati, porque todo filme, como a Janaina falou, ele é filmado numa cidade cenográfica, que o Jacques Tati até é chamado de Tativille, né? Que é a cidade do Tati. E tem umas imagens, né, das construções no YouTube, né? De como eles estavam construindo tudo. Você, caramba, tem muita coisa ali que é real e tem muita coisa que é cenográfica. Até dá pra reparar no meio do filme, tem umas pessoas cortadas assim no fundo, e na época, né, pela resolução do filme não ser lá essas coisas, vocês não deviam reparar tanto, então funcionava. Mas eu acho que assim, as perspectivas que ele coloca ali, e tem uns prédios que estão em cartazes, que não são construídos, são cartazes assim, ficam no fundo, ficou muito bem feito, porque parece realmente que ele tá numa cidade muito grande, né? Foram 6 anos, Adilson. Do que eu pesquisei, foram 6 anos para ele conseguir construir a cidade do jeito que ele queria e poder fazer o filme. E parece que no meio do processo ele não estava conseguindo mais recursos, ele teve a ajuda até do Georges Pompidou, que auxiliou na finalização da execução. E é interessante, assim, a pavimentação, a iluminação, é tudo construído para a narrativa. Assim, ele era muito detalhista, né? Então, assim, isso, inclusive, aí pegando um pouco o gancho da personagem, né, do Sr. Rouleau, foi uma das coisas que o público, a audiência na época não gostou tanto, porque tava todo mundo querendo ver aquele Sr. Rouleau do meu tio, né, que era já aquela figura mais presente, uma personagem no filme, e ali não, ele é um elemento de várias coisas que ele tá querendo mostrar, né, e isso parece que também gerou aí uma baixa bilheteria e tal, que acabou não pagando. E assim, a qualidade, assim, vendo em alta resolução agora, né, como eu falei que eu tinha visto antes, é impressionante, assim, que ele consegue controlar tudo, né, os enquadramentos, é tudo muito controlado. E aí, você falou o negócio dos 3 atos, cara, mas eu fiquei pensando assim, eu consegui chegar meio que 3 atos, assim, sabe? Tem a parte inicial, que é aquela coisa fria, né? Da chegada e tal, que aí começa, a primeira cena que ele entra, salvo engano, é aquela que ele tá andando assim, derruba o guarda-chuva, né? E todo mundo olha, né? Tá todo mundo andando direitinho, ele chega, ele entra ali no coisa, ele só, o guarda-chuva cai no chão, faz um barulho, né? E aí todo mundo olha, é quando a personagem entra, né? Só pra pegar um gancho aí no que você tá falando, sem te interromper, você falou do barulho, e os barulhos são bem diegéticos nesse filme. Ele se utiliza muito de barulho de ar-condicionado, de carro, de vidro. O filme, eu acho que o filme quase não tem trilha sonora, tirando aquele jazzinho que tem na parte dos restaurantes, né? Não, e aí um segundo ato que entra aquela parte quando a gente consegue ver as casas, né? A questão das transparências que ele vai brincando também, com reflexo no vidro, né? E tal. E aí depois entra a fase noturna, meio que junto desse momento aí. E depois no final tem, né, a parte onde o imprevisível começa a tomar conta, as pessoas vão saindo daquela neutralidade lá, meio que é a crítica dele, né? Aquela coisa. Mas assim, sem me estender muito aqui eu, na verdade, peguei 2 ganchos aqui que vocês falaram, né? Dos 3 atos e dessa Tativille aí que ele gastou. E assim, deu pra ver que ele conseguiu, de fato, construir muito bem, assim, a narrativa pela paisagem dessa arquitetura, né? Tem uma coisa que o filme faz, que eu até comentei com o Guga, falando, né, da estrutura do filme, parece que ele não tem roteiro, mas ele tem um subtexto muito forte, né? Ele talvez não tenha um texto, né? Não tem um roteiro ali do personagem principal que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas, assim, o filme é cheio de subtexto.
A primeira parte do filme é as pessoas chegando dentro de um aeroporto. É interessante notar, né, que eles estão chegando em Paris. Quando se espera uma Paris, aquela Paris que a gente conhece, né, toda feita lá no século XVIII, do jeito que a gente conhece hoje, né, eles vão para uma Paris que não é Paris, na verdade. Na verdade, é Paris, ele quer representar uma Paris, mas uma outra Paris. E interessante notar que, se a gente olhar, por exemplo, para o histórico de Jacques Tati, importante, que é o Le Corbusier, ele fez um plano para Paris que é o que o Jacques Tati faz, assim, no Playtime, que é o Plan Voisin, que é basicamente detonar aquela Paris antiga para construir uma nova, completamente moderna. E eu fico imaginando, pô, o Tati meio que fez a Paris do Le Corbusier, assim, se ele... assim, provavelmente o Tati teve contato, né, com essa arquitetura moderna, assim, é muito claro. Ah, não, muito pouco provável que ele não tenha feito uma pesquisa profunda, porque tem muita coisa ali dos pilotis, do uso do vidro, dos espaços impessoais, assim, que não se relacionam com o entorno. Pegando essa carona sobre o protagonista, eu enxerguei o filme de uma maneira diferente. Eu entendi o filme como uma americanização europeia, porque a gente meio que acompanha o grupo de turistas. Esse é o grupo que a gente acompanha do começo ao fim do filme, né? A gente acompanha o grupo de turistas e eles vão a Paris, não vão para ver os monumentos, eles vão para ver postos de gasolina, eles vão para ver hotel e vão para ver restaurante. Para mim, o fio condutor do filme foi esse. Mas pegando a carona no que o Rafa falou, não tem 3 atos convencionais, mas dá para você fazer os 3 atos. Você consegue enxergar o filme, você consegue contar uma historinha ali. É aquela coisa, né? Não fica muito claro o que eles iriam visitar. Parece que eles chegam em Paris e começam a ver as coisas por acaso, assim, né? Então, eu já acho que não é por acaso. Esse foi o filme que eu assisti, né? Então, o filme que eu assisti foi esse. Você vê que tem uma hora que uma das americanas, ela abre a porta de vidro e a Torre Eiffel tá num reflexo, né? Tipo, ela vê a Torre Eiffel pelo reflexo e não dá importância. Ela entra dentro porque ela quer ver a loja. Na verdade, ela vai numa exposição sobre modernidade. Quer dizer, aquilo é mais interessante do que você tá em Paris. Sim. Não, e só pegando um gancho, tem uma hora que ela passa em frente a um cartaz, assim, e olha lá, vou ir pra London, né? Aí tem um prédio na frente que é igual o prédio que tá em Paris e atrás a Big Ben tá escondida atrás da Big Ben, né? Não, tem vários. Tem Havaí, Vladivostok, tem vários lugares e é o mesmo prédio. Tem Brasil também, vocês se separaram. Tem Brasil. Inclusive, tem uma escultura do Niemeyer bem na frente do prédio. Tem umas cenas do filme que aparece que eles estão numa agência de viagens e aí fala, vou ir para Londres, vá para não sei onde, e todos os posters têm o mesmo prédio. O que muda, assim, é o contexto que o prédio tá, mas é o mesmo prédio, a mesma posição. E aí tem o Brasil, acho que tem Estados Unidos, tem Londres, agora não lembro qual. Vladivostok e acho que Holanda. Havaí e Holanda, se não me engano. México, tem México. Nessa cena, para não perder, tem um guichê, o personagem principal, né, o Rolô, ele dá uma olhada no mapa, tem um mapa que ele só tem pinpoints, ele não tem o mapa mundi, porque o fundo, na verdade, a trama é a fachada de um edifício moderno, cara. Vocês viram isso? Eu achei isso muito bacana. Foi essa parte e uma parte que ela liga um rádio, e o rádio também, a cara do rádio, né, a frente do rádio é a fachada de um prédio moderno também. É como se fosse um pano de vidro, e aquilo com certeza não foi por acaso, né? Sim. Pô, legal, tem umas coisas que a gente perde, né? Porque esse filme é meio aperte os cintos que o piloto sumiu, né? É um pouco isso. Assim, não é um filme pra você gargalhar, mas é um filme com as sketches de humor. Vai falar uma coisa que eu acho que não tem muito a ver, não, mas assim, é um pouco o que o Renato Aragão faz, assim. Ele é o personagem de Di. O Jacques Tati é o Dr. Rouleau em vários filmes, né? Nesse caso, eu tô pensando se ele conduz o filme. Ele conduz um filme, mas eu acho que o que é mais importante ali, como personagem, é a turista americana, né? Que vai acompanhando e se perde junto com ele ali. Eu acho que esse filme ganharia muito se fosse o Peter Sellers no papel principal. Muito, muito, muito. Esse filme... pode ser. Muito. E não ia ser um fracasso de bilheteria como foi na época. O Mazzaropi na cidade, né? Que era a mesmo erro. Eu acho que o fracasso da bilheteria, ele tem muito a ver com a expectativa que se criou em relação ao filme, porque como o Adilson falou, acho que é bom a gente citar, para quem, né, não conhece muito do trabalho do Jacques Tati, ele já tinha criado, né, o personagem. O Sr. Rouleau aparece em 2 filmes anteriores. E o filme Meu Tio, ganhou o Oscar de filme internacional, que na época se chamava filme estrangeiro. Então, assim,
assim, ele já era um ator e diretor conhecido, tinha filmes de grande bilheteria, já tinha feito bastante sucesso, e aí ele ficou 6 anos sem filmar, justamente 6 anos que ele estava aí construindo o Playtime. E aí a expectativa era altíssima, né? E não correspondeu. As pessoas esperavam outra coisa do filme. E tem aquelas histórias assim, né? Blade Runner, quando passou no cinema, foi um grande fracasso, né? E depois se tornou um dos filmes mais aclamados da história do cinema. Então existe isso, né? Hoje a gente está debatendo aqui o filme, mas essas coisas acontecem. Às vezes, no momento do lançamento, o filme não é compreendido. Anos depois, às vezes décadas depois, as pessoas vão revisitar e acaba dando valor àquele filme. Eu acho que o fracasso do filme tá muito nisso, da expectativa, e eu imagino que pra época foi, assim, bem inovador, né? E um susto em vários sentidos. E essa questão do personagem que se repete em vários filmes, né? Peter Sellers tem muito isso, e a gente tem vários atores e atores e diretores que repetem isso, e a comédia tem muito isso. Que as pessoas acabam seguindo aquele personagem. Tem um ou outro filme que não corresponde mesmo, porque você já cria um vínculo com aquele personagem, e você acha que vai encontrar um tipo de história, e aí vem o diretor, o roteirista, enfim, faz uma história completamente diferente com o mesmo personagem. E aí o público rejeita, que foi o que aconteceu. E, de fato, o filme foi um fracasso, ele faliu, né? Não é um filme comercial, né? Além de tudo, não é um filme comercial. Também, né? Também tem isso, é verdade. Eu queria pegar um gancho disso que a Janaína falou. Eu acho que é um filme muito à frente do tempo, porque puxar um pouco pra nossa área, assim, esse filme é de 67, ele demorou 6 anos, assim, vamos dizer, ele começou a pensar nisso tudo lá em 1960. Se a gente pega os livros que criticam essa arquitetura, Jane Jacobs, Aldo Rossi e tal, eles são de 65 pra frente. Então o cara já tava entregando um produto cinematográfico complexo, enquanto o pessoal ainda tava, sabe, assim, a arte, às vezes ela tá muito à frente, às vezes até a própria crítica arquitetônica e tal. Então ele tava muito à frente, assim, realmente as pessoas não estavam muito compreendendo, as pessoas estavam, muitas delas até desejando ter aquilo nas cidades delas, né? E ele tava lá mostrando como que aquela era uma estética meio que errante, né? E tem uma coisa legal do filme que ele aborda um tipo de futuro muito palpável. E não é um futuro dos Jetsons, um futuro do... Cara, eu não acho que ele fala de futuro, eu acho que ele fala do presente mesmo. Ah, é verdade, pode ser. Talvez ele fale do presente, Porque aquele tipo de arquitetura já estava sendo feito há muito tempo, né? Então, assim, não tem como... É verdade, eu fiquei imaginando que ele pudesse estar apontando pro futuro, mas realmente ele tá falando do presente. Tem razão. Parece que ele cria uma ambiência, assim, se todas as cidades, de fato, adotassem essa estética, esses ideários, né? Sim. É um filme manifesto, né? É um filme cautionary tale, né? Tipo, ó, se deixar rolar, vai virar isso aí, né? Pode ser. Agora, partindo para uma parte mais arquitetônica do filme, primeiro, eu acho interessantíssimo o filme começar por um aeroporto. E o aeroporto é aquele equipamento que demonstra, digamos assim, que é de mais avançado em tecnologia do mundo. E é também um espaço meio repetitivo, assim. Como o Ren Koolhaas fala, né, um autor contemporâneo, ele comenta, né, que todos os aeroportos hoje ficaram iguais. Acho que tem um pouco da padronização internacional que você precisa ter, mas é um espaço que, assim, que parece, se você está no aeroporto de Madrid, é muito parecido com o Galeão, que é muito parecido com vários outros equipamentos desses no resto do mundo. E aí você sai de um lugar que é completamente genérico para ir para uma cidade que é completamente genérica nesse sentido, né? Que é uma cidade que se repete, pode se repetir em qualquer parte do mundo, e aí mostra aquela Paris que é a Paris moderna. Inclusive tem um momento no filme que ele tá no alto de um prédio, ele vê o horizonte de um prédio, e no fundo, não sei se vocês repararam, mas no fundo ali tem o Arco do Triunfo. Não sei se é o Arco do Triunfo, mas algum monumento de Paris famoso. E aí Paris não é aquela Paris que a gente conhece, é aquela Paris moderna, né, que ele quis representar. Essa cena do começo do filme é muito boa mesmo, porque ela dá o tom do filme, né? Primeiro, por esse não lugar, que pra gente fica muito claro isso, né? E o diretor brinca porque ele faz passar uma freira, depois ele faz passar uma enfermeira, aí você fala, cara, é um hospital. Aí depois passa um cara com roupa que você não sabe se é um oficial ou se
Você é um servente de limpeza, né? Alguém de limpeza. Você fica olhando aquelas figuras e é por conta disso, né? Como a identidade do local da arquitetura não é clara, não tem uma especificidade cultural e aquilo vai gerando um certo incômodo. E lá no fundo tem algumas pessoas que elas estão paradas, que elas parecem objetos também, elas parecem vitrine, parecem uns modelos lá no fundo, no ponto de fuga da perspectiva. E vai ter uma rima legal sobre isso, que é essa objetificação das pessoas também, né? Tudo é um objeto. Naquela cena das casas lá na frente, que as casas elas são uma vitrine, que é só de vidro, e as pessoas ficam passando, todas são parecidas e é uma vitrine. Então essa primeira cena do filme, ela já vai dar o tom que o Adilson falou, de ser genérico, que tem um comportamento genérico, produz um espaço genérico. Inclusive, existe uma comunicação visual confusa propositalmente. Você não sabe se é o andar que tá ou se é o galpão do elevador. O galpão não, né? O gate, o portão do elevador, né? Essa é a ideia mesmo. Essa primeira cena, ela já vai dar o tom do que vai estar desses espaços genéricos, né? Fora que chega uma turista em Paris, né? E aí tem aquele grupo de turistas, e aí no meio deles aparece o Dr. Rouleau, que você não sabe muito bem o que tá fazendo ali, mas depois você vai descobrindo. O impactante, eu acho, também, quando ela sai do aeroporto e entra na cidade, o impacto que aqueles prédios causam ali na paisagem, né? Que é tudo, parece o mesmo prédio, né? E aí, voilá, a cidade moderna, sabe? Então, esse impacto também visual é muito interessante, porque, inclusive, no aeroporto, eles falam aeroporto de Paris, né? E aí, quando você espera uma Paris, que é aquela Paris que a gente conhece, ele encontra outra Paris, como a gente falou ali no início. E definitivamente não é a Paris das pinturas, né? Porque tem aquela coisa, Paris, a cidade linda, né? Parece uma pintura. Eu acho que a questão monocromática do filme me chamou muita atenção, né? Todo em tons de cinza, que é uma cor fria, né? E essa escolha dele. E eu achei uma curiosidade, pesquisando sobre o filme, eu achei um texto do Walter Salles, de 2002, que ele escreveu para a Folha de São Paulo, falando sobre o relançamento de Playtime no Festival de Cannes, de 2002. E que era um filme meio que marginalizado, que muita gente não conhecia, que ele considerava uma obra-prima do Jacques Tati, mas que tinha sido meio que um filme amaldiçoado, porque as pessoas não viram o filme e não gostavam do filme mesmo sem ter visto. Então, e aí ele faz uma análise sobre o filme, como é bom ter tido a oportunidade do filme ter sido relançado e tal. Isso foi em 2002, né? Quer dizer, ou seja, há mais de 20 anos, né? E ele cita que é um filme à frente do tempo. Então, que por isso que lá em 67 as pessoas não entenderam, mas em 2002 as pessoas tinham aplaudido e tinham adorado, né? Aquilo que a gente estava falando. O público vai mudando e também a percepção do filme, né? Vai mudando. Eu acho que é um filme muito à frente, repito, né? Pra quem viu na época, em 67, deve ter soado estranho, né? Da onde ele tirou isso, né? Nota, isso não acontecerá com Megalópolis do Coppola, mas tudo bem. Não, verdade. Eu pensei nisso, sabia? Eu pensei exatamente nisso. Agora, acho que eu li essa entrevista também, Janaína. Ele comentou que o filme foi, sei lá, 15 minutos, as pessoas aplaudiram o filme em pé e tal, e que foi meio que um êxtase, assim, de uma espécie de redescobrir, né, o filme. Porque é interessante, porque visualmente o filme faz muitas críticas àquilo que na arquitetura a gente já vinha falando sobre, assim, a criação de espaços que são assépticos, e é interessante que algumas personagens do filme estão adaptadas a esses espaços assépticos, né? Elas andam meio que aquela cena que ele tá esperando lá pra ser atendido, que um cara senta do lado dele, e o cara começa a fazer movimentos muito controlados, assim, batendo na folha e tal, e ele fica olhando com uma cara assim, tipo assim, o cara fazendo todo um rito ali. Tem alguns personagens que estão conectados com essa ambiência, então esses personagens são meio errantes, né? Que ele é o principal, mas depois, aos poucos, a gente vai vendo os outros personagens se soltarem disso, né? Então, assim, é de fato uma crítica muito dura, assim, ao controle que o design quer impor aos relacionamentos, a forma como as pessoas vivem, né? Assim, a vontade de transformar radicalmente as vidas das pessoas através de um design. A relação que ele tem com a cadeira, né? A cadeira que faz o barulho, ele acha meio estranho, né? É bem interessante. Que é a mesma cadeira que tá num lugar comercial e depois tá num apartamento, não é isso? Sim, sim. Tem uma outra cena que eu acho que é muito impactante, que eu acho que em termos de fotografia, de como ele filma, que é a cena que ele tá no mezanino e vê lá embaixo os cubículos de trabalho. Parece muito aqueles cubículos que a gente vai ver nos anos 80, 90, né? Com um computador bonitinho, mas aí ele faz um retrato de como as pessoas ficam isoladas trabalhando, né? Aquela coisa também da pessoa trabalhar
trabalhar no mesmo tipo de lugar, né? As pessoas meio que engessadas pelo espaço onde elas trabalham, né? Mas para você ver que curioso, né? A gente tá falando de 66, e ali, nitidamente, tem um manifesto ali, tem uma crítica dele clara, mostrando em como que essa segmentação do trabalho, que ela não é eficiente. Porque na cena tem um cara que ele tá acima à esquerda, e para abrir uma gaveta ele tem que sair, passar no labirinto, dar uma volta para abrir uma gaveta. Aí você vê que isso é uma crítica de 66, e a gente passou aqui, quem tava aí projetando há 15 anos, a gente passou pelos espaços abertos. Eu passei isso em arquitetura comercial, né? Banco, hospital, áreas administrativas agora tem que ser abertas. Pô, mas por quê? Tem setores que funcionam aberto. Tem outros setores que não. Tem que ser tudo aberto. Aí você bota um call center com todo mundo aberto falando em cima do outro. Você pega setores como marketing, arquitetura, gente que precisa de mesas diferentes, de espaços diferentes, eles se reúnem de maneira diferente para trabalhar de maneira diferente, mas você coloca isso numa rigidez de não, agora é espaço aberto, estação de trabalho para todo mundo, e eu vi todos os erros e acertos disso na última década, e não tem nada de novo, né? Você tá vendo que um cineasta tá falando disso em 66, e a gente continua passando pelo mesmo problema século XXI. Essa questão do trabalho, nossa, me lembrou muito as agências de publicidade, porque antes de ser jornalista eu sou publicitária, né? E eu comecei na publicidade nos anos 90 e a grande sensação das agências de publicidade eram as agências que tinham as baias, que era justamente esses cubículos. E aí trabalhavam as duplas ali, e aquilo era considerado algo muito moderno, algo muito assim, porque aí você tem uma liberdade de criação, né? Os criativos, os geniais, vai ter uma grande ideia, grande sacada, olha só, não tem parede, não tem sala. E aí, quando eu vi o filme, quando entra nessa parte, assim, eu fiquei pensando, gente, olha só, o povo, né, achando que tava, assim, super moderno e estamos fazendo uma coisa mega inovadora, e não é bem assim, né? Eu trabalhei em espaço de trabalho que era, era um mesão, e aí eram as duplas, um de frente pro outro, todo mundo um do lado do outro, e você mal podia falar no telefone, porque privacidade você não tinha, né? Mas era aquela coisa de as ideias fluírem, né? Então a ideia tem que fluir, todo mundo tem que trabalhar ali junto. Então, essa abordagem do filme é bem interessante, assim, eu achei bem, bem legal. E a visão dele, né? Como o Guga falou, 66, 67, ele já tem essa visão. E além disso, assim, eu gosto muito dessa cena porque ele tá visto de cima, vê o que tá embaixo, e depois ele desce de escada rolante e a cena continua muito bonita, assim. E é isso que o Rafa falou, os movimentos de câmera, a fotografia é muito bonita do filme, assim. Bem ou mal, essa arquitetura moderna que a gente tá comentando aqui, ela é muito fotogênica também. Tem várias críticas que eu vejo que tendem a ter uma crítica falando mal da arquitetura moderna, mas várias críticas falam, pô, a arquitetura moderna tem vários problemas, mas ela é muito bonita, assim. Ela tem enquadramento, ela é elegante. Então, ela coube muito bem na fotografia que o Tati quis fazer. Então, assim, como ele filma também, assim, os enquadramentos. E tem uma coisa que eu acho que o Rafa falou, que é tudo muito bem coreografado, assim, parece que todo mundo tá fazendo várias coisas muito diferentes, e aquilo é muito sem roteiro, mas é tudo muito bem coreografado, assim, porque não tem como, né? É como se você tentasse fazer uma coisa meio desordenada, mas para uma cidade como essa, que é moderna, tudo é muito bem planejado, assim, então tá muito legal desse ponto de vista também. E assim, as duas pessoas que são os dois principais personagens, que é o Hulot e a turista, eles são aquelas pessoas que são as que não estão adequadas a esse espaço, como o Rafa falou. Elas quase são uma crítica àquela coisa moderna. E isso transparece muito na turista quando acontece aquelas cenas dela tá abrindo a porta e aparece no reflexo o Monumento de Paris. E tem uma hora que ela abre, assim, tá aparecendo, se não me engano, eu não sei se é a Torre Eiffel ou se é o Arco do Triunfo, que ela olha para trás e fica meio... que eu tô, sabe, eu podia estar vendo outra coisa ao invés de entrar nesse edifício aqui, entendeu? Mas tem uma outra cena que mostra esse contraste dela também, que é na cena do restaurante. O restaurante tá todo mundo tocando um jazz, que era a música moderna da época, né? E aí o pianista saiu e ele falou assim, alguém sabe tocar piano aqui? E aí ela vai tocar, e ela toca música clássica.
ela não toca a música moderna. E aí, falando de coisa clássica, só lembrando, quando eles vão passando lá naqueles showrooms, né? Tem uma lixeira que é a lixeira, que é uma coluna grega, né? E você não sabe que é uma lixeira, né? Você chega assim... Tipo assim, isso aí não presta, é lixo, né? Isso é genial. Quando eu olhei assim, abriu a tampinha da lixeira, eu falei, cara, é genial, muito bom. Mas eu queria voltar dos escritórios, só pra não perder uma coisa assim. Quando eu vi a imagem, assim, porque quando eu vi a primeira vez, não existia Ruptura, né, a série. Cara, as imagens de divulgação de Ruptura são muito parecidas. Até a cor verde, né? Até o verde. Isso. E outra coisa aí que eu lembrei também, a gente fez um cast aqui já com a Herman Miller, os Actions Offices, eles são mais ou menos dessa época, aí, 60 e poucos, né? Que são esses modelos que a Herman Miller lançou, né? Desses escritórios que são montáveis e tal. Então, assim, cara, ele já tava produzindo uma parada assim, que tava assim... Ele tava no timing das coisas acontecendo, ele já tava na crítica, sabe? Então, assim, por isso realmente, assim, eu só tô reforçando essa questão do tempo, que, assim, acho que uma das... Talvez porque esse filme não foi tão bem aceito, talvez as pessoas não entenderam mesmo, assim, sabe? Só pra concluir essa história dos escritórios, o Rafa falou isso e eu lembrei da série Mad Men, que se passa em agência de publicidade. Só quem tem sala são os chefes, né? Os funcionários estão ali naqueles ambientes abertos e ela se passa nos anos 60, a série. Então, exatamente, já tinha... É que essa coisa moderna das agências de publicidade demorou um pouquinho para chegar no Brasil, né? Foi chegar nos anos 80, 90. Mas... Mad Men se passa nos anos 60 e entra ali no início dos anos 70 e é isso. Os chefes têm a privacidade das salas, né? Mas principalmente os criativos estão ali naquele ambiente aberto. Verdade, tem toda essa conexão mesmo da época, né? Sim, o Rafa comentou, né, da semelhança de Severance com Playtime. Fui pesquisar aqui, ó, o diretor de produção de Severance, Jeremy Hindle, citou Playtime como uma referência-chave, destacando sua simetria, simplicidade e uso de cenários que parecem familiares, mas não reais. Muito bom. Pois é, essa alienação corporativa é essa parte do escritório aí total, zero dúvida. Sim. Tem uma outra parte também que a gente só citou rapidamente, que é quando ele vai visitar alguém e aí o cara encontra um conhecido do exército, né? Ele sempre faz essa brincadeira. Então deixa eu fazer uma pausa aí antes de você continuar, que isso vai ser importante o que você vai falar agora. Essa repetição dessa falta de identidade, aí foi o que eu entendi, tá? Que as pessoas se confundem. Eu não acho que todo mundo se conhece ali. Eu acho que elas confundiam umas com as outras. Que em vários momentos do filme alguém fala, fulano, aqui, eu não sei o que, e ele não tem conexão nenhuma com aquelas pessoas. Tanto que ele entra na casa, ele fica meio querendo sair, fala, não, obrigado, tudo mais. Então eu acho que as pessoas, que isso é uma outra camada da crítica que ele tá fazendo. As pessoas se comportam igual, se vestem iguais. Essa cena precede a cena do carro, que os carros estão todos estacionados iguaizinhos, todo mundo de terno e chapéu, entra do mesmo jeito no carro, sai. De novo, esse foi o filme que eu vi. Eu acho que nem todas aquelas pessoas que falam lembra de mim e tudo mais, que elas realmente se reconhecem, entendeu? Entendi. E essa cena onde esse cara conhecido do Rolô convida ele para visitar a casa dele. E aí vai mostrar todo o ponto de vista sobre a casa do cara, onde ele mora, no apartamento, é visto do lado de fora do prédio. Então, toda a sala, parece que toda a casa dele, todo o apartamento dele é todo envidraçado. E as pessoas que estão passando ali conseguem visualizar o que está acontecendo ali dentro. É como se as pessoas vivessem numa vitrine. Mas não olham. Não olham. Mas é como se as pessoas vivessem numa vitrine. E aí tem uma... Pô, isso é ótimo, assim. Do filme é muito legal. Que ele mostra primeiro um apartamento, depois ele amplia para mostrar que o outro apartamento do lado, exatamente do lado, tá aquela pessoa que o Lô tava querendo encontrar de manhã, que ele vai no escritório e tenta conhecer a pessoa, ou encontrar com essa pessoa e não consegue nesse dia. E aí mostram que, como o Guga falou, né, tem os mesmos móveis lá do escritório que ele visitou, tem a televisão, que na época era um negócio muito... só a pessoa que tinha dinheiro conseguia ter, né? Então, e o mesmo cenário também, nos dois apartamentos de pessoas diferentes, né? Então, ele fica um tempo, assim, mostrando, né, que... E o ponto de vista, principalmente da rua, né? Da rua dava pra você ver o que estava acontecendo nos apartamentos por conta desse ambiente todo envidraçado, né? Alô, Maison de Rue! Eu acho que Contradição e Complexidade da Arquitetura é de 66, 67, por aí. Mas eu acho que o Venturi ia gostar muito daquela cena aí do... É porque isso é muito complexidade e contradição da arquitetura. Você tem uma TV e aí você bota um projetor em cima da TV que tem o mesmo tamanho da... Exatamente. E ele não chega a mostrar nada no projetor, né? Ele ia mostrar, mas não mostra, né? Então, mas aí porque tem essa tecnolatria, assim, no filme, né? De mostrar, até o cara fala, não, traz o projetor, né? E tem uma cena ótima também, que eu lembrei agora, do Tati esperando uma pessoa, ele é anunciado pra alguém,
E aí ele tá esperando, e ele senta pra esperar essa pessoa. A pessoa aparece no corredor, a cena faz questão de esperar o cara percorrer todo o corredor pra falar que ele não vai atender ele agora. Sim, sim. E você vai escutando os passos, né? E assim, pesquisando, eu descobri que assim, toda essa parte foi sincronizada depois. Esses sons não foram gravados, foram feitos depois, entendeu? Tipo assim, porque essa parte sonora. Porque é curioso, só retomando uma coisa, que em algum momento falou assim: não, essa coisa do sem roteiro. Mas, cara, pra mim ali, acho que curioso pra saber como é que era o screenplay deles lá. Porque, cara, é tudo muito sincronizado, assim. Tipo, é muito sincronizado os movimentos. É tão bem feito que não parece que entendeu? Essas pessoas que têm roupas parecidas, tem sempre um cara que parece muito com ele, que é um cara que só anda saltitando, já repararam? Tem uma hora que ele anda com um carrinho saltitando, aí tem uma hora que ele tá correndo e vai pegar um ônibus, e aí o ônibus é um ônibus de uma cor diferente. E aí direto acontece isso com ele, as pessoas confundem ele, né? Sim. Agora, Janaína, não sei se você confirma, mas vários filmes até no Brasil, na época das pornochanchadas, eles tinham que fazer dublagens antes de lançar, porque o captar o som era muito difícil, né? Sim, e a forma como o Tati usa nesse filme o som é bem interessante, porque justamente é a evolução da indústria, né? Teve a evolução dos efeitos especiais, enfim, da fotografia, da direção de arte, e a evolução dos efeitos sonoros. Eu acho que nessa época ainda dos anos 60, eram poucos filmes que utilizavam esses recursos. Vamos nos lembrar que o cinema começou, né? Tinha o cinema mudo. Era muito baseado no trabalho dos atores, né? Na feição, nos gestos, na linguagem corporal, né? Tanto que alguns artistas não sabiam se iam conseguir sobreviver quando começou a se falar nos filmes, porque achava que não ia conseguir interpretar falando, né? Tendo um roteiro, era totalmente diferente. Então, o uso do som, ele era de uma forma no início do cinema, por conta do cinema mudo, e ele passou a ser de outra forma quando começou a ter roteiro, e se iniciou essa questão da interpretação, essa coisa de sincronizar, né, as cenas com a trilha sonora, com efeitos sonoros, dessa forma, era muito inovador ainda, né, nessa época, né? É bem interessante isso também, como o filme trabalha isso. É inovador, muito inovador também para os anos 60. Até hoje se você for parar para pensar que Gravidade é o filme do Alfonso Cuarón. Gravidade é de... Eu lembro que eu assisti no Festival de Veneza, então ele é de depois de 2010. Porque o meu primeiro Festival de Veneza foi em 2010, então ele é depois. 2013. Ele é de 2013. Então, olha só. Eu lembro que quando Gravidade passou no Festival de Veneza, ele foi o filme de abertura. Então, foi o primeiro filme que a gente assistiu, que os jornalistas assistem antes da abertura do festival. Ficou todo mundo, assim, absurdamente chocado. Embasbacado, né? Exatamente. Ele faz o inverso, a ausência do som é a grande força do filme, né? E você não espera aquele impacto, porque a gente já viu tanto filme, fomos pra Lua e fomos pra Marte, fomos pra qualquer lugar do mundo, né? Do universo, tem outros planetas. E o som é a grande força desses filmes, né? A gente já tem isso na nossa memória. O cinema foi construindo isso. Aí chega a Gravidade e acaba. E você sabe que eu assisti esse ano uma masterclass do Alfonso Cuarón em Veneza, e ele falou que a ideia surgiu porque ele ficava pensando assim, gente, mas como é que tem tanta certeza que lá tem som? Quem é que disse que tem? Não, pra mim não tem som. Então não vai ter som. Eu quero que a força do meu filme seja a imagem e não o som. Foi assim ele contando, sabe? Como é que... Aí mostra uma cena do filme e até hoje tem um impacto muito grande. Então essa questão do trabalho do som, a percepção do Tati lá em 1967 é muito legal. É muito inovadora. O mundo não estava preparado para esse filme, hein? Para o Playtime lá em 67, definitivamente. Você vê como a gente vai mudando, né? A percepção das coisas. E até hoje inovando, né? Você falou, Janaína, do Afonso Cuarón, você não sabe da maior. No finalzinho do filme, eu lembrei dele, porque tem a cena final do filme é muito Afonso Cuarón. Na verdade, ele bebeu, acho, muito nessa fonte. Que ele tá filmando, assim, os carros já estão dando volta lá, né? E aí filma uma carrocinha de sorvete e tal, e aí vai dando um zoom out.
e aí o zoom out, ele já aparece você dentro da edificação, uma coisa muito Cuarón, assim, que vai atravessando os planos, né? Cara, isso eu falei, pô, é genial, porque assim, você tá olhando a cena, você tá do lado externo, ele vai dando zoom out, aí você se vê dentro do edifício, que aí depois o cara começa a limpar o vidro e mexer assim, e vai vendo o reflexo do ônibus e as pessoas, tipo assim, fantástico. É até um ritmo acelerado, né? Pro final, no finalzinho ele dá uma acelerada no filme, ele começa a mostrar uma opção de cena, aquela parte do posto de gasolina, e aí tem o aquele enclave ali da rua, né? Do trânsito. Que eu me lembrei, sabe do quê? Também daquele filme Férias Frustradas, lembra? Que os caras ficavam dando volta e não conseguiam sair. Ah, Torre Eiffel! Big Ben e Parlamento. Big Ben e Parlamento. Eles estavam em Londres, né? Chevy Chase, isso aí ele faz parte, né? Cara, eu comecei a ver, pô, esses caras, várias coisas eles pegaram aí do Playtime e ninguém acreditou. Mas deve ser isso mesmo, né? Porque o filme é uma referência pra comédia, então, com certeza. Ainda mais que, né, foi um filme que não fez sucesso, né? Então as pessoas dizem assim, vou ali, vou dar uma olhada e ninguém vai saber. E essa é uma época que os comediantes eram inteligentes, né? 60, 70, 80, 90... Aí depois começou a cair um pouquinho. A comédia tinha muita força, realmente, né? Não que não tenha hoje em dia, mas é outra coisa, né? É outra coisa. Era muito inteligente, porque eu acho que é um gênero que é muito... Não sei se é menosprezado, talvez diminuído um pouco. As pessoas acham que é fácil fazer rir, que é mais difícil fazer chorar. Eu acho que é muito mais difícil fazer rir. Tem gente que chora por qualquer coisa, né? Tem gente que chora com um comercial de margarina, tá chorando. Então, assim, a sensibilidade da pessoa, acho que fazer rir, principalmente se você tá, sei lá, se entrou no cinema, tá mal-humorado, tá aborrecido, qualquer coisa, aí você pega aquele filme que, putz, que faz você rir espontaneamente, é muito mais difícil. Todos os gigantes da comédia já disseram isso. Chico Anísio, Jô Soares, Chaplin, todo mundo já falou isso. Fazer rir é muito difícil. Eu acho isso, e acho que acaba sendo um gênero diminuído mesmo dentro do cinema. As pessoas valorizam mais o drama, né? Eu já entrevistei alguns artistas que falaram isso. Considera-se bom ator aquele que exagera. Aquele que chora, que faz aquele, né? Quando, na verdade, o que faz uma interpretação mais contida da emoção, nem sempre é considerado bom. E é o mais difícil. Vamos citar aí a Fernanda Torres no Ainda Estou Aqui. A cena que ficou mais famosa é a cena que ela segurou a emoção que você pensa, ela vai chorar. E ela não chora. Mas você sabe o que ela sente. Aquele olhar, a expressão dela, você sabe exatamente o que é que a personagem, o que passou pela cabeça da personagem. É muito impressionante quando o artista chega nesse ponto. E citando a Fernanda, que é uma atriz que acabou ficando conhecida por comédia, né? As pessoas, quando acharam assim, nossa, mas ela foi fazer esse filme, mas esse drama, os jovens nunca imaginaram que Fernanda Torres ia poder fazer um drama, porque achavam que ela era uma atriz de comédia. Tem isso também, né? Tom Hanks, que sempre fez comédia, né? Tom Hanks, quando foi fazer drama, ninguém acreditou. No Brasil, todos os nossos grandes atores, todos, falei um exagero agora, mas a gente teve grandes atores, todos vieram da comédia. Até Marcos Unanini, toda aquela galera que fazia TV pirata, todo mundo ali depois virou ator dramático, enfim, ator de qualquer gênero, né? E eram humoristas, Débora Bloch, são humoristas excelentes, porque são grandes atores. O Jim Carrey, falaram que ele não podia fazer drama, né? Mas os dois filmes que eu acho que os filmes mais interessantes que eu já vi foi o Show de Truman, pô. E assim, é uma comédia, mas é uma comédia onde ele tá super contido ali, fora o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Mundo de Andy, né, Andy's Road, e vários outros. Vocês reparam isso, que vários atores, e no cinema americano tem muito isso, eu não acho que isso acontece no Brasil. Eu acho que o ator brasileiro, ele não sai da comédia para fazer drama, para mostrar que ele é bom. Eu acho que são coisas que acontecem naturalmente. Mas nos Estados Unidos, muitos atores de comédia, eles vão fazer drama para mostrar que eles são bons. E o Tom Hanks e o Jim Carrey... Adam Sandler, agora há pouco, né? O Adam Sandler agora no filme do J.K. Mas o Adam Sandler vai ter que trabalhar, se esforçar um pouquinho. Eu não quero dizer que ele é um excelente ator, mas eu quis dizer que ele fez essa jornada, de certa forma. É porque até como comediante, assim, eu não sou muito fã dele, não. Mas aí a gente deixa isso para o outro programa. Mas o Sucker Punch dele é sensacional e a atuação dele tá impecável também ali. E ele é um ator de comédia, né? É o Adam Sandler, né? Enfim, nos filmes, ele é o Adam Sandler.
tem isso nos Estados Unidos, né? Muitos atores saem da comédia pra fazer drama, pra mostrar que eles têm talento, que eles... Olha, eu sou ator. Eu não sou comediante. Eu sou ator. O Tom Hanks, isso, assim, nossa, o Tom Hanks era muito claro, assim, pra mim. Quando ele foi fazer Filadélfia, foi um choque. Como assim? Como assim? Aí depois ele fez Forrest Gump e Náufrago, né? Assim, 3 filmes, ele podia ter 3 Oscars seguidos, ele não teve, porque a academia achou que já era um pouquinho demais, mas ele poderia ter tido, e o Jim Carrey. Só que o Jim Carrey foi injustiçado, né? Nem indicado ele foi, assim... Ele tem uma treta lá com a galera, né? Ah, mas ele é tretado com Hollywood, né? Em vários aspectos, Mas o Show de Truman e O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, pra mim, são 2 dos maiores filmes do século passado. Mas são incríveis, eu acho o filme incrível. E o diretor, o Peter Weir, que é o diretor do Show de Truman, que é o mesmo diretor de Sociedade dos Poetas Mortos, que tem quem? Robin Williams, comediante. Ele também... Eu tive a oportunidade de também participar de masterclass com ele. E perguntaram por que ele gostava de ter comediante nos filmes dramáticos dele. E ele falou, porque o comediante é o melhor ator que tem. Jack Black, então, fazer drama, que eu ainda não vi. Porque na comédia ele manda bem. Vai estrear aí o grande drama, Anaconda agora. Anaconda. Não, talvez, assim, ainda não tenha sido uma escolha dele, né? Mas, com certeza, assim, nessa época que a gente tá revisitando aí dos anos 60, não tinha tanto isso, né? Porque o Chaplin nunca precisou aí disso, né? Sempre manteve ali a linha dele, o Carlitos, o personagem, o Tati também. Eu acho que a comédia, como o Guga estava falando lá um pouquinho mais atrás, a comédia eu acho que tinha... Ela, não sei se consideravam mais inteligente, os personagens eram mais interessantes, as histórias eram mais interessantes, mas ela era mais valorizada, né? Eu acho que era um gênero que tinha um peso maior, assim. É só a gente pensar no Saturday Night Live, né? Na formação do Saturday Night Live, que é roteiristas de comédia, meio que quase que amadores, né? Grupos canadenses e tudo mais, e os caras ganhavam dinheiro, verba para fazer filme, fazer programa de TV, eles tinham muito prestígio no meio. Isso é só um dos vários, né? James Belushi, Chevy Chase, Steve Martin. Os caras eram donos de Hollywood ali, 80 e 90. Os caras mandavam e desmandavam. Queria voltar pra gente falar do filme, numa parte que a gente não comentou, ou a gente passou rápido por ela, que é o restaurante, que é a segunda parte do filme. A gente passou rápido, diferente do filme, né? Eu ia comentar isso, assim, a parte menos interessante do filme, porque ela poderia ser um e-mail, né, como a gente diz aqui. Tem uma hora que você fala assim, não, entendi o seu comentário aqui. Ele estende isso, né, estende e tem uma hora que fica maçante. Primeiro, assim, a comédia dá essa oportunidade, né? O restaurante ainda nem tá pronto e ele inaugura, e aí toda a parte do restaurante propriamente dito, né, tá toda bonitinha e tal, acabou de inaugurar, mas tem o backstage ali que tá todo ferrado, e aí mostra um pouco, assim, de como, acho que o comentário que ele faz ali é das coisas que... É vida real, né, cara? Que as coisas que começam certinhas, mas as pessoas ali fazem o que quiser com o espaço, sendo ele sério, sendo ele rebuscado ou qualquer outra coisa, né? Então aquela ideia de regularidade que você tem na cidade, aquele controle, né? Ele meio que se perde ali na ideia do restaurante, né? E aí esse descontrole, ele transpassa, inclusive, no ambiente que eles estão, né? As coisas começam a quebrar, né? Enfim, tem esse comentário também. Eu achei bacana dessa cena, quer dizer, não dessa cena, né? Da ideia da cena, porque ela acontece meio que em 2 atos, o segundo poderia não ter, mas tudo bem. Tem isso que o Adilson falou, mas tem um passo além, que é assim, quando essa rigidez começa a quebrar, né, as pessoas interagem de forma mais real e calorosa. Quer dizer, o espaço vai ficando cada vez mais convidativo conforme essa rigidez vai diminuindo, né? As pessoas vão empurrando mesa, a dança fica meio caótica no restaurante, tem um cara servindo um peixe ali que o peixe não é servido nunca, e você vai... Se você prestar atenção, você vai achar o cara com aquela bandeja de peixe andando pelo salão com dança. Enfim, tem uma crítica, mas também tem a subcrítica, né? Pós-crítica. Que essa imperfeição arquitetônica faz parte do jogo, né? A vida floresce aí nessa quebra. E aí os vários comentários que ele faz, né? Tem um pilar ali que sempre atrapalha as pessoas a passarem.
Inclusive, tem uma cena específica que eu achei engraçada, que o Rouleau tá mostrando um mapa pra um cara de como é que ele vai chegar no ponto A ao ponto B, e o cara tá bêbado. E aí, por um acaso, o Rouleau sai e ele começa a achar que os veios do mármore são um mapa, então ele fica ali. Mas tem várias coisas acontecendo nas cenas, então tem gente dançando, tem um cara servindo, garçom que vira meio peça sobressalente das pessoas que vão lá, sei lá, ele tá com a calça dele rasga, então ele fica ali fora porque não pode aparecer ali para as pessoas que estão servindo, e aí os garçons que, estragou o paletó, vai lá substituir com o paletó dele, aí a gravata também que suja, então ele vira peça sobressalente, inclusive tem a parte também que começa a ficar muito quente, e aí o avião que tá ali no cantinho fica todo mole, aí eles ligam o ar-condicionado, o avião volta a ficar rígido. Isso é muito aperta eu sinto que o piloto sumiu, né? E tem a porta de vidro que ela quebra e o cara segura a maçaneta fingindo que a porta ainda existe. Então tem vários comentáriozinhos ali nas cenas que são mais divertidos. Pô, tem uma cena antes do vidro que é bacana. Ele tira um cigarro, ele pede o isqueiro assim, e aí pelo plano o cara faz assim, pro lado. Assim, ué, por que o cara não deu? Quando a câmera afasta, é porque tem um vidro entre eles, né? Isso é antes. É um filme elegante. Seria mais elegante se tivesse meia hora a menos. Mas é elegante. Eu acho que essa cena podia ser realmente menor. Aliás, o filme, nós vimos a versão de 2 horas, não foi isso? Porque o filme tinha 150 minutos. 150 são 2h30. Então é isso mesmo. A gente viu já sem os 20 minutos que ele tirou, né? Ou não? Exatamente. Aí a cena do restaurante já é longa, né? Mas eu acho que tem isso de mostrar que dentro do caos, assim, é onde as pessoas mais se aproximam, sabe? Sem aquela coisa certinha, ordenada, cronometrada, disciplinada, né? Onde todos parecem muito iguais, né? As relações genuínas acabam surgindo no meio daquele caos. Só que, de fato, eu acho que é uma cena longa, mas talvez porque ele quisesse justamente mostrar isso, né? Diante de toda aquela conexão que era muito perfeita, tudo muito cronometrado, ele quis mostrar algo mais caótico. Mas eu confesso que eu fiquei curiosa para ver a versão de 150 minutos. O que a gente perdeu, né? O que a gente perdeu, Janaína, curiosidade matou o gato, gente. Não... Mas eu sou jornalista, eu sou curiosa. Imagina se for 20 minutos a mais da cena do restaurante. Aí não precisava. Tem uma suposta piada ali que eu não achei piada nenhuma, isso acontece de verdade mesmo. O cara vai passar a bandeja ali no pass-through e o arquiteto tá medindo. Pô, gente, essa vocês acham que é como? A gente tem que medir, né? Tem que medir, saber o tamanho do peixe, se vai caber na bandeja, se vai passar no passa-prato. Então, o legal dessa cena é que o arquiteto tá sempre tentando resolver os problemas que acontecem ali, né? O ar-condicionado, o piso. E não sei se vocês repararam, depois que acaba a cena, todo o restaurante avançando, tem uma certa normalidade que toma conta da rua, né? Aí os caras já estão trabalhando, jogando, aí, né? Vocês repararam isso? Depois, assim, da... vai amanhecendo e aí a cidade meio que volta à normalidade, né? Exato. E aí os caras estão lá arrumando letreiro, e aí depois, quando o dia fica claro, aí as coisas começam a voltar, né? Voltar a ser aquela cidade muito certinha, né? Eu me lembrei de uma coisa aqui agora, que é que o restaurante, a entrada do restaurante tem uma subtração e tem uma marquise, né? E tem uma seta desenhada embaixo. Quer dizer, eu achei bacana isso, né? Inclusive a seta, assim, os bêbados vão olhando, é a seta que faz uma luz que vai indicando que a pessoa tem que entrar, né? Tem os 2 personagens que fazem isso, né? Eles saem, o cara tá meio bêbado, olha a seta e volta, assim. Tem as pessoas que batem ali no pilar também, que é direto também acontece isso. Mas isso, o Venturi também ia gostar disso, né? Porque eu preciso botar uma seta na entrada pra mostrar onde é que é a entrada do prédio, né? Exato. As várias cenas de humor que acontecem, né? As pessoas que ficam com paletó marcado, né? Com o desenho da cadeira. Enfim, aí tem vários comentários ali. E os personagens, os garçons, tem um garçom lá que toda hora arruma o cabelo, tem um garçom atrapalhado, enfim. Só lembrei dessa cena da seta, porque acho que a primeira vez que aparece a seta é quando o músico tá entrando, né, que é um negro. E aí o cara fala, não, aqui não. Não, daí ele, então tá, ele vai embora. Aí, não, você faz parte da orquestra? Faz. Daí leva o cara pra entrar por uma outra portinha. Vocês repararam isso? Sim. Então, eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, o filme tem 2 cenas de racismo, é isso mesmo? Tipo, só pra... Não, mas eu acho que o cara tava expondo ali uma situação. É um comentário, né? Um comentário. Isso acontece numa cena antes também, que tem um cara que tá andando e só tem um negro. Aí o cara fala, fulano de tal, o cara se vira e ele fala, não, desculpa, eu achei que fosse outra pessoa. Ou seja, tipo, como se eles fossem todos iguais também, tá entendendo? Eu falei, opa, peraí, é isso mesmo que eu entendi?
Aí depois você vê essa cena, eu falei, não deve estar à toa isso aí não, né? Com certeza não. E eles encontram, só um outro comentário, que eles vão, antes de ir pro restaurante, eles vão pra uma farmácia, que parece uma Araújo, né? Que é farmácia, tem coisa de comer, você faz várias coisas no mesmo lugar ali. É a lojinha de conveniência americana, né? Eles vão comer lá dentro e tal. Aqui em Minas tem a drogaria Araújo. Além de ser uma drogaria, você vende até ração pra pet. É um supermercado. É um mini mercado, sim. E esse programa foi patrocinado por Drogarias Araújo. Drogaria Araújo. Paga nós, Drogaria Araújo. Na drogaria, quando o dia tá amanhecendo, tem uma cena interessante que eles abrem a porta assim, aparece no reflexo da porta a Sacré-Cœur. Sim. Aparece a Sacré-Cœur, aparece o momento da Eiffel, depois o Arco do Triunfo. E tudo de fundo, né? Sempre os pontos turísticos ali no reflexo, né? E essa questão do racismo, nossa, ainda mais em Paris, né? Ainda mais em Paris, né? É verdade. Então, foi uma maneira que eu achei muito interessante a forma como ele colocou, mas foi isso com certeza, sim. E, salvo engano, ele era o baterista, que na hora que o bicho tá pegando lá, a galera tá dançando, é ele que tá fazendo meio que um sambinha lá. Trompetista. Eu vi ele trocando trompete quando ele entrou a primeira vez. Eu acho que ele toca trompete também. Trompete? Eu achava que ele era o baterista. Mas eu acho que ele volta pra tocar outras coisas, assim. Eu acho que tem outras pessoas ali que entram também, enfim. Eu queria partir pros finalmente da nossa conversa aqui, perguntar primeiro o que vocês acharam, no final das contas, qual comentário vocês têm a fazer, e depois partir pras dicas. Vou chamar então a Janaína. Janaína, que viu esse filme por causa da gente, o que você achou, Janaína? Mais um filme aí pro seu... Agora você pode falar que você viu Playtime. Eu gostei. Eu achei o filme bem interessante. Eu acho que, pensando na época que ele foi lançado, eu consegui entender, e na história do Tati, né, como ator e como cineasta, eu consigo entender que as pessoas não entenderam o filme. Eu acho que é mais uma questão de entendimento mesmo. Acho que é um filme bem à frente da época ali. Achei muito interessante a construção da narrativa. Tem, de fato, algumas coisas longas, mas... Olha, é difícil, viu, para os cineastas cortarem, editarem seus filmes, ainda mais quando são os filmes de afeto, né? Que nitidamente era o filme de afeto dele, que ele levou tantos anos para conseguir fazer. Achei super interessante a forma como Paris foi retratada e como a gente consegue associar com coisas que acontecem nos dias de hoje, porque os cineastas que são visionários, geralmente eles fazem isso, né? Tem sempre uma obra lá do passado que a gente vai comentar nos dias de hoje e vai resgatar para os dias de hoje. Eu achei o filme legal, eu gostei. Excelente. Googlei aí. Você achou do filme? Além de poder ser mais curto, o que mais você achou do filme? Não, é um filme que, com certeza, se eu tivesse visto mais novo, eu não gostaria. Você teria sido enfadonho, até por uma questão de repertório, assim, de vida. Porque tem algumas coisas que a maturidade precisa casar com a sua parte intelectual, né? Às vezes você tá maduro, mas não tá intelectualmente maduro para algumas coisas. Então, engraçado que o Meu Tio é um filme que eu vi na faculdade. E esse eu não tinha visto. Foi bom ter visto agora, porque eu achei o filme é chato em vários momentos, porque ele é muito repetitivo em algumas ideias, poderia ser mais curto, mas você pode ser chato, pode ser bom, assim, o filme é muito bom, é muito bem feito, é muito bem dirigido, é bonito, mas eu achei ele lento demais, senti falta de uma linha narrativa clara, mas aí eu senti falta, não é uma crítica, o filme não é obrigado a ter, né, mas eu senti falta. O tempo inteiro eu fiquei imaginando o Peter Sellers nesse filme, eu acho que ia ser sensacional, esse ia ser um dos meus 5 filmes prediletos se tivesse o Peter Sellers. Mas eu acho que é um must-see pra gente do ramo, sem sombra de dúvida, é um must-see. E a gente é engraçado, né, cara? A gente já deve ter falado aqui de uns 20 filmes, vai? E, pô, dos 20, 15 era modernista, né? É curioso como a arquitetura moderna sempre bate na mesma tecla em cinema, como dá enredo, né? Sim, verdade. Dá muito enredo e hoje em dia é mais fácil, né? Eu fico pensando assim, hoje em dia é muito fácil você falar mal da arquitetura moderna. Na época do Tati não era comum, né? Como o Rafa tá falando, o cara foi super visionário nesse sentido, né? E aí, Rafa, o que você achou do filme também? Cara, eu achei muito bom ter assistido esse filme de novo, porque eu vi numa época, assim, como o Guga falou, né? A gente não tinha muito repertório. Foi naquela leva que a gente assistiu Meu Tio, Koyaanisqatsi, né? Sim, eu vi dessa mesma época, exatamente. Playtime. E cara, vendo agora, assim, pô, eu fiquei muito surpreso, assim, achei, assim, eu quero ver de novo, porque, assim, cara,
Tem muito detalhe, cara. Muito. Eu gosto muito desse humor corporal, assim, sabe? E, pô, aquela hora que ele tá andando, esperando o cara, e ele segura, põe um guarda-chuva no chão e escorrega. Cara, muito bom, assim. A atuação dele também é muito boa, assim. No ônibus, quando ele segura a lâmpada, a luminária no abajur. Tem uma hora que o cara vai descer e enrosca o guarda-chuva no outro, aí desce os dois juntos, aí o cara volta. Cara, tem umas coisas assim que são muito assim, é muito Mazzaropi, assim, também. Eu gosto muito de Mazzaropi, né, meu conterrâneo lá. Essa coisa, né, do corpo não encontrar lugar na cidade, né, essa coisa meio do estrangeiro ali e tal, do cara que caiu de paraquedas naquela situação. É muito interessante porque a gente se identifica com essas situações, assim. Então, eu achei muito bom ver, assim. Acabei nem falando muito dessas coisas de arquitetura e tal, porque eu acho que isso, como a gente falou, né, está presente em vários filmes e tal, e eu achei muito interessante essa coisa, assim, de como que a tecnologia, né, que ele estava apresentando, muda os costumes e as formas das pessoas se relacionarem. É muito interessante a gente pensar hoje o que o digital não tem feito com a gente, né? Então, qual que será que é o filme que corresponderia ao Playtime dos tempos de hoje, né? Será que alguém já fez esse filme, tá? Megalópolis, com certeza não. Talvez Black Mirror, né? Black Mirror tá falando um pouquinho disso, a série. No futuro, com certeza, vai ser série. Porque hoje em dia gasta-se mais cérebro para poder fazer série do que filme. E em 2100, alguém vai estar pegando alguma série para falar de alguma coisa. Sim. Esse filme, para mim, foi surpreendente porque eu não imaginava a qualidade que ele tinha, sabe? Eu fiquei realmente muito surpreso positivamente com a qualidade do filme, assim, como ele é filmado, como ele conseguiu construir eu fiquei mais abobado que ele construiu uma cidade cenográfica só pro filme, assim. Tudo bem, assim, as consequências, infelizmente, que ele teve, que ele, né, não conseguiu voltar a lucrar com o que ele estava fazendo. Mas, assim, fiquei muito impressionado, assim, positivamente, e eu fiquei tentando fazer paralelos com outras cidades, né? Poxa, esse filme talvez pudesse ser filmado em Brasília, por exemplo, né? Talvez não em Brasília, porque a escala, ele consegue uma escala ali interessante de filmagem, inclusive, né? Mas poderia ser filmado em Brasília, ou acho que só Brasília, né? Nova York talvez não, mas enfim. Ele construiu uma cidade para esse sonho que ele teve. Acho muito impressionante. Acho que como eu falei, né? Eu achei que o subtexto dele é bem certeiro, ainda mais para a época que ele estava fazendo o filme. E eu me diverti, assim. Só a segunda parte do restaurante que realmente eu achei um pouco mais enfadonho, mas assim, eu acho que isso não tira o mérito do filme de jeito nenhum, sabe? Eu acho que inclusive o final do filme é mais acelerado, eu acho bem legal, assim como ele fecha, né? Ela volta pro aeroporto que ela chegou, né? E aí o filme termina. Tem uma outra curiosidade do filme também, que não tem créditos finais, porque os créditos estão no início do filme. Então ele termina. Eu fiquei esperando os créditos assim, não teve, porque, realmente, ele já apresentou os créditos no início, né? Vamos então partir para nossa rodada de dica, para o último episódio de 2025. Vou chamar aqui vocês. Janaína, você tá com essa dica pra gente? Tô sim. E aproveitando que a gente vai entrar já 2026 mais uma vez com o cinema brasileiro em evidência, vamos falar de Oscar, de Globo de Ouro e tudo mais. Quem ainda não assistiu Agente Secreto, vale a pena assistir, mas não é o filme que eu vou indicar. Eu vou indicar o filme iraniano, que é o representante da França no Globo de Ouro e deve ser o representante da França no Oscar, que Foi Apenas um Acidente, do Jafar Panahi, que é o diretor que eu considero um apaixonado por cinema, porque ele coloca a vida dele literalmente em risco para poder fazer cinema, né? O Panahi já foi preso, foi impedido durante 20 anos de filmar porque o governo iraniano considera que ele faz propaganda contra o governo e é persona não grata no Irã, e atualmente, se ele voltar para lá, ele vai ser preso novamente. Então ele está nos Estados Unidos fazendo a campanha do filme dele para o Oscar. O filme é baseado em histórias que ele ouviu quando ele estava preso, e é um homem que cruza o caminho de um cara que ele acha que era o torturador dele na prisão. Será que era ou será que não era? E aí vale a pena assistir o filme. E eu não posso dar um spoiler do final, mas assim, é aquele final
Vocês vão depois me contar em off, quem assistir pode poder deixar comentários, porque eu acho, pra mim, não vou considerar o Ainda Estou Aqui o filme do ano, porque eu assisti ano passado, então pra mim é o filme de 2024, mas pra mim foi apenas um acidente ao filme de 2025. Eu sei, as pessoas vão ficar tristes, porque eu vou dizer que eu acho que o Brasil não vai ganhar o Oscar de novo, porque a vida é assim, mas não significa que o Agente Secreto não seja um bom filme. Eu acho um bom filme, mas Panahi sei lá, eu acho que o cara colocar a vida dele em risco pra fazer cinema não é pouca coisa, não. E ele é muito bom. Então, quem nunca assistiu os filmes dele, tem vários filmes premiados, ele nunca concorreu ao Oscar. Ele é um dos 4 diretores que ganhou Palma de Ouro em Cannes, que ele ganhou esse ano, ganhou o Urso de Ouro em Berlim e o Leão de Ouro em Veneza. Os 3 grandes festivais. São só 4 diretores e ele é um desses 4. Então, acho que vale a pena conferir. Já tá em cartaz nos cinemas brasileiros e fazendo sucesso, hein? Primeira semana dele deu 10 mil espectadores. Para um filme iraniano no Brasil, eu acho que é sucesso pra caramba, viu? Tem gente que nunca nem tinha ouvido falar nele. Eu me lembro da minha professora na faculdade que chega, vocês nunca viram um filme iraniano? Pô, isso é muito papo de crítico de cinema, né? Filme iraniano. Então, mas é porque da nossa cultura e da cultura do mundo, né? A gente vai pro cinema pra ver filme americano, né? Então é legal quando a gente descobre outros cinemas, como aí. Vocês só viram filme francês porque vocês estavam na faculdade. Aí vocês eram obrigados a assistir esse tipo de filme, porque vocês não viam filme francês. Gente, eu não via também. Eu tenho uma história dessa de filme iraniano que a gente fazia essa brincadeira de lá veio o crítico pra falar de filme iraniano. É sempre o filme iraniano, né? Teve um dia que, por acaso, num festival, tinha um festival aqui no Rio que tinha cinema meia-noite lá no Odeon. Era no Odeon? A gente assistia, eram 3 filmes, começava meia-noite, passavam 3 filmes, era maratona, era de noite, e até de madrugada, eram 3 filmes. E aí um dos filmes que a gente era um iraniano, e o nome do filme é A Separação. O filme é sensacional. Mas sensacional. Maravilhoso. Ganhou o Oscar de filme internacional. Asghar Farhadi. Nossa, ele é maravilhoso. Depois desse filme, eu nunca mais posso fazer minha piada do Lá Vem Filme Iraniano, porque... E você sabe que esse diretor, ele tem os 2 Oscars do Irã, de filme internacional, A Separação, e o outro é O Apartamento. Eu vou até ver esse Apartamento, que eu acho que eu não vi não, hein? É, maravilhoso também. E o primeiro filme dele que eu assisti é um filme chamado A Procura de Ellie, ou Procurando Ellie, porque ele saiu com 2 títulos diferentes. Ele é espetacular. Depois ele fez um filme que até abriu Cannes, que é Todos Devem Saber, que é com Darim, Penélope Cruz e Javier Bardem. Pô, o que elenco, hein? E ele é ótimo. Ele não foi banido no Irã. O Irã deixa ele concorrer. Aliás, ele fala muito sobre a mulher iraniana, né? A Separação é só sobre isso. O Apartamento também é do ponto de vista da mulher. Esse filme com a Penélope Cruz, apesar de ser um filme que se passa na Espanha, também é do ponto de vista da mulher. Ele tem isso, de mostrar muito o ponto de vista da mulher na sociedade iraniana. Ele é maravilhoso. Ó, a galera que tá ouvindo aí, gente, são filmes comerciais, tá? Os filmes são muito bons, não é filme cabeça, não. Os filmes são muito bons. Dá pra entender, tem roteiro, começo, meio e fim, 3 atos. Pois é. Muito bom. Guga, sua dica pra nós. Cara, eu tô muito animado com a minha dica, porque tem tempo que eu não dou uma dica empolgada, assim, sabe? A minha dica é um livro, vocês já devem ter visto esse livro na livraria e não deram importância, chamado Casas Estranhas. Vocês já viram esse livro? Quem passa em livraria nunca viu? São 2 volumes, a capa do livro é uma planta baixa e tem um escrito em kanji, em japonês, que provavelmente está escrito Casas Estranhas. Tem o volume 1 e o volume 2. Então, como é que foi a minha história com esse livro? Eu fui beber um café com a minha esposa numa cultura da vida, puxei um livro que tava qualquer assim em cima pra ver enquanto tava tomando café. E ele é um livro fininho, ele é pequeno, deve ter 200 páginas. Cara, a estrutura do livro, ela gira em torno da planta baixa. Acontece um incidente na história e alguém pega a planta baixa e mostra pra outra pessoa e o cara fala, por que esse quarto não tem janela? Qual o interesse de alguém construir um quarto sem janela? E aí isso vai voltando. É um livro tão visual que todas as vezes, e é interessante isso em relação à estrutura, todas as vezes que os personagens se referem à planta baixa, o desenho da planta baixa aparece de novo. Você não precisa ficar voltando para ver a planta baixa. Então quando o personagem fala, olha, se existisse uma ligação entre esse quarto e esse quarto, alguém poderia ir se agachando, não sei o quê. Quando você vira a página, tem o desenho na planta. Então o livro é muito fluido de ler.
Eles vão falando e falando da planta e tal. É um mistério. E eu fiquei fascinado pelo livro. Fascinado mesmo, assim. Falei pra minha esposa, cara, vou comprar agora o livro. Só que aí eu olhei e vi que na Amazon dava mais barato. Falei, não, depois... Acabei comprando depois no Kindle. Não gosto muito do fim do livro, assim, o desfecho mesmo, não é a parte alta do livro. Mas, de novo, em termos de forma, estrutura, fluidez... Tinha muito tempo que eu não li alguma coisa tão gostosa de ler assim. E, cara, pô, cabe muito aqui o que a gente fala aqui. É um livro com planta baixa. O cara fala do tamanho do corredor, por que tem janela que não tem, acesso, por que é privado, não é, como é que é casa japonesa e tal. Em tudo em cima de um thriller. Então essa aí é a minha recomendação, Casas Estranhas, volume 1, porque o 2 eu não terminei ainda, então depois eu recomendo o 2. Muito bom. E aí, Rafa, sua dica tá aí? Bom, minha dica surgiu agora no papo, né? Eu falei do Mazzaropi, então eu vou indicar o canal do YouTube do Museu Mazzaropi. Museu Mazzaropi, Mazzaropi com 2 Zs, né? E o Mazzaropi tem um acervo gigantesco sobre essa cultura, né? Do caipira, que é um pouco essa coisa do nosso errante, né? Nosso errante é o caipira e tal, que chega na cidade grande e tal. Aí tem o filme famoso lá, acho que é de 59, ele chegando e ele não consegue atravessar a rua, a pessoa tem que dar a mão pra ele atravessar a rua. Me lembrou muito uma parte da cena do filme que ele desce, quando o Rolô desce do ônibus, e aí ele vai ter que ir até o prédio, ele não sabe por onde ele passa, porque tem os carros todos estacionados, repararam isso? Aí ele vai tentando atravessar, ele chega no carro, tem um cara saindo do carro, ele tem que dar a volta, tem muito na linguagem, assim, do Mazzaropi, né? Então, fica essa dica aí pra quem não conhece, que ele é da minha região lá, do Vale do Paraíba, né? Mazzaropi de Taubaté, então na minha infância frequentei muito, a gente ia lá e tal, tem o sítio, dá pra ver aonde ele fazia as filmagens e tal, é bem legal. Então fica aí o Museu Mazzaropi, tem tanto o canal no YouTube também como tem um perfil no Instagram. Muito bom. Eu vou dar minha dica, que eu lembrei que quando o Robert Redford morreu, eu gosto muito dos tipos de filmes que ele faz, né, que são os thrillers investigativos e tal, e eu lembro que eu vi um nessa época, que é o Quebra de Sigilo, em inglês chama Sneakers. Então tem um monte de gente famosa, tem o Sidney Poitier, River Phoenix, o Dan Aykroyd. Não é um filme excelente, mas é um filme super divertido. Eu recomendo aqui. E tem outros filmes que ainda preciso ver do Robert Redford, que são mais antigos. Eu acho que o Dia do Chacal é um dos mais famosos, né? Tá na minha fila pra eu ver. Então eu recomendo o filme que eu já vi, que eu gostei, que é o Sneakers, que é o Quebra de Sigilo. E outros filmes do Robert Redford que são excelentes também. Bom, galera, a gente vai encerrando o papo aqui, não sem antes agradecer aos nossos convidados. Janaína, obrigado. Seja bem-vinda de volta ao ArchiCast. E 2026, com certeza vai ter mais filme pra gente comentar, né? Espero que sim. Muito obrigada pelo convite. Adorei reencontrar vocês. Espero vocês, então, em 2026, que a gente possa comentar sobre muitos filmes legais. Você falou do Robert Redford, adoro. O cinema tem isso, né? Ele imortaliza as pessoas. Um ator maravilhoso, uma grande perda para o cinema, porque era uma pessoa que incentivava muito o cinema independente, os jovens cineastas. Então, vamos aí descobrir novos filmes em 2026. Exatamente. Quem sabe nos próximos episódios eu indico mais filmes dele que eu tenha visto, né? Muito bom, obrigado, Janaína. Guga, mais um episódio com a gente. Agora eu falei seu currículo, vivendo e aprendendo. Não, vou até dar uma notícia. Ano que vem vocês já podem me chamar para falar de arquitetura, porque agora eu passei no mestrado da UF, tá, gente? Então vocês podem me chamar para falar de arquitetura ano que vem. Mas a gente chama também, sei que tá ciumento aí. Muito bom, obrigado, Guga. Rafa, mais um episódio, o último de 2025. E aí? Isso aí, obrigado, Janaína, Guga, pela presença. Foi muito legal ter assistido de novo esse filme. E, pô, interessante, eu não tinha percebido, né? Iniciamos e fechamos o ano com episódio de cinema. O que será que vem por aí ano que vem? Com certeza vem mais filme e mais outros vários assuntos que a gente vai decorrer por aqui. Pessoal, queria agradecer vocês por essa audiência desse ano. Muito obrigado a vocês que deram pra gente a sua atenção. A gente vai voltar em 2026 para comemorar os 10 anos de existência do ArchiCast. Não é não, Rafa? 10 anos, hein? Quem diria? Isso aí, quem diria? Uma década. E a gente vai voltar em fevereiro a publicar, a gente vai trabalhar em janeiro, não acho que a gente vai tirar as super férias, a gente vai gravar alguns episódios em janeiro, para em fevereiro a gente voltar com força total para vocês ouvirem a gente, continuarem divulgando, e enfim, muito obrigado a vocês que acompanham a gente em 2025 e 2026 vai ter mais. Então a gente fica por aqui, voltamos em fevereiro com mais episódios para vocês, e até mais!